E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco mais sobre programação em C. Então, hoje, finalizamos a nossa história sobre matrizes, né? Não que a gente não vai mais tocar nesse assunto, a gente vai, só que em outro momento. Por enquanto, a gente tem que continuar com a nossa ementa. E aí, hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre os tipos abstratos de dados, né? O que isso significa? É um termo muito utilizado, muito comum, e que vocês vão poder potencializar os códigos de vocês, permitir que vocês lidem com estruturas mais complexas ainda do que aquelas que nós vemos trabalhando. Seguinte, vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente começar a nossa discussão a respeito deste tema. E o que é importante a gente pensar? Seguindo aqui, temos o nosso arquivo em C aqui, vamos criar o nosso include, né, o stdio.h, que é o nosso tradicionalzão. Vamos criar a nossa função main, aqui dentro vem nossos códigos. Lembra que a gente não precisa especificar os nossos parâmetros por enquanto, a gente pode deixar um void aí, sem medo. E vamos lá. Quando a gente precisava trabalhar com números, nós sabíamos que nós tínhamos duas opções. Nós temos duas opções, né? Temos a opção int, quando a gente quer falar de valores inteiros. Nós temos a opção float, ou quando a gente quer falar sobre pontos flutuantes ou decimais. Nós temos a opção double, que é quando a gente quer falar de decimais com mais precisão. Vamos chamar isso daqui de uma variável, né, bem grandona. Decimais com mais. Lembrando que a gente tem um padrão, né, para construir variáveis, e geralmente a gente começa ela com letras minúsculas, e a cada nova palavra que compõe a nossa variável, a gente começa com uma inicial maiúscula, né, o camel case. Quando a gente queria falar sobre estruturas do tipo texto, nós tínhamos a opção de criar um caractere, um char, por exemplo, uma letra, e nós tínhamos a opção também de criar uma frase ou uma palavra por meio de um conjunto de letras, né? Que poderia ser uma frase, por exemplo, com um tamanho pré-definido aqui, 30, que indica para a gente que nós teríamos 30 caracteres em uma frase. Isso nos leva também a lembrar que quando a gente precisa de um conjunto de valores inteiros, ponto flutuante ou double, nós podemos construir uma estrutura parecida, como um inteiro de uma sequência de, vamos lá, números sorteados, 10 números sorteados. Então, eu tenho aqui uma estrutura do tipo vetor. Nós poderíamos ter um vetor de float, por exemplo, que indicaria notas de um aluno, né? E essas notas aqui, vamos dizer que a gente tem 5 notas de um aluno, seriam 5 valores de ponto flutuante, né? Indexados de 0 até 4. E aí, nós estudamos um pouco mais depois disso a respeito das estruturas que compõem mais do que valores lineares, né? Mais do que um conjunto sequencial. Quando nós falamos de outra dimensão, nós temos linhas e colunas. Então, se eu precisar aqui de um conjunto de notas, eu crio um vetor do tipo float de notas que vai representar as notas de um determinado aluno. Mas se eu tenho lá 5 alunos, por exemplo, eu preciso, então, ter 5 estruturas dessa. E quando eu preciso ter 5 estruturas dessa, uma possibilidade é lançar a mão de uma matriz. Então, eu poderia ter aqui um float notas alunos, com 4 linhas, por exemplo, e 5 notas, que indicariam para mim 4 alunos, né? Ou melhor dizendo, 5 notas de 4 alunos, onde cada linha representa um aluno e cada coluna representa uma nota. Então, nós tínhamos aquela estrutura, né, que nós precisamos lembrar que era referenciada pelos endereços, como 00, 01, 02, 03 e só o 04, perdão. E nós tínhamos isso para as 4 linhas, né? Só que aí mudava o valor da nossa linha aqui, né? Ó. Então nós temos aqui A3, A2 e A1 para todos eles. 1, 2 e 3. 3, 2, 1. 2, 3.
3, 2, 1. Nós tínhamos uma estrutura como essa sendo construída para representar os nossos valores. Então, se eu estivesse falando aqui de um aluno específico, por exemplo, o aluno da linha 1. O aluno da linha 1, que é o Carlos, por exemplo, aluno Carlos representado pela linha 1. Eu poderia incluir os valores de notas dele, né, da seguinte forma. Então, eu teria lá notas alunos na posição 1, ou seja, linha 1. Coluna 0 receberia, por exemplo, 9,4. Então, essa daqui é a nota 0, ou melhor, a primeira nota do aluno na linha 1, que é o Carlos. Legal? Bom, temos então uma forma, né, de armazenar mais valores que for potencializado, porque a gente tem uma estrutura mais complexa, uma estrutura de matriz. Mas muitas vezes nós estamos lidando com valores ou com histórias que vão além disso. Muitas vezes a gente vai encontrar um problema e que a gente fica limitado com as estruturas básicas que a gente tem com a linguagem C. Então, até aqui, a gente trabalhou com os tipos primitivos de dados. Esses são os que a gente já trabalhou. Inteiro, float, char, boolean, double e assim por diante. Quando a gente se vê limitado porque a gente não consegue expressar uma informação por meio desses tipos de valores que a gente tem, nós encontramos um problema seríssimo, mas a linguagem C é muito potente, como a gente já falou, e vocês ouvem falar muito em todos os lugares. A linguagem C ela permite que a gente tenha muita capacidade de programação. E de que forma que a gente pode superar essa limitação, esse problema dos tipos primitivos de dados? Bom, vamos simular aqui que a gente está trabalhando, por exemplo, com figuras geométricas. Figuras geométricas, nós podemos ter aqui um quadrado, e esse quadrado, ele é composto por, vamos escrever aqui, não, é composto por lados iguais. Um quadrado tem lados iguais, né? Então, eu sei que se eu quiser calcular a área de um quadrado, é fácil. Lado vezes lado, beleza? Então, vamos colocar até a expressão certinha aqui, ó. Área igual lado vezes lado. Então, se eu quiser fazer isso daqui funcionar, eu crio aqui um inteiro chamado lado, ou lado quadrado. Esse lado quadrado, ele vai... Esse lado quadrado, ele vai ter um valor qualquer, como, por exemplo, 4. E eu sei que a área, que pode ser um valor inteiro também, vai ser igual a lado vezes lado. Pronto, acabei de calcular o valor da área. Então, eu posso dar um printf e falar o valor da área do quadrado de lado com tamanho igual a porcentagem D é porcentagem D. E aí a gente vem aqui, coloca o valor do lado e coloca o valor da área. Correto? Só tirar esse porcentagem S aqui para a gente não estar imprimindo nenhuma string, né? Então, nós temos aqui uma forma de calcular o lado do nosso quadrado, que é simples. Vamos lá executar isso daqui para a gente confirmar. Ó, então, tem um erro aqui chamado lado... Como que é? Área lado... é lado quadrado, né? Então, tem esse detalhe aí que eu não vi. Lado quadrado. Então, compilei. Ao executar, eu tenho lá o tipos. O valor do quadrado é igual a 16. Então, o valor da área do quadrado de lado com tamanho igual a 4 é 16. Nosso cálculo está pronto. Quanto aqui, a gente não teve muita dificuldade. Mas aí, se eu estiver trabalhando com uma estrutura do tipo, eu preciso ter vários quadrados. Para eu ter vários quadrados, fica fácil construir um vetor aqui, né? Então, eu posso criar uma variável chamada lados quadrados com 10 valores, e esses 10 valores indicam 10 quadrados. Então, eu sei que o primeiro quadrado aqui, ó, no índice 0, ele tem valor 4, e aí eu só referencio ele em todos os cálculos que eu for realizar. Então,
Eu sei aqui agora que eu tenho, né, o lado zero é o mesmo quadrado, eu vou fazer todos esses cálculos, isso a gente já viu, sem muita dor de cabeça, mas aí a gente vê aqui, ó, que a área, ela precisa ser uma lista também, ela precisa ser um vetor também. E aí eu preciso, então, manter um vetor indicando os lados, um vetor indicando as áreas, e eu preciso lembrar que o índice zero aqui, ó, ele tem que ser respeitado também. Por exemplo, eu tenho uma sequência de áreas aí com 10 valores, e a minha área na posição 0 vai receber o lado 0 vezes lado 0. Então, eu tenho uma estrutura que ela vai ter que estar linkada a outra estrutura. E isso começa a ficar um pouco mais complicado, não nessa situação de quadrado, mas ela pode ficar um pouco mais complicada quando eu faço, por exemplo, vamos aqui, construir um triângulo, um retângulo. Imagina que a gente tem aqui um retângulo. Eu poderia criar um retângulo como inteiro, retângulo, lado A, e retângulo, lado B, uma vez que a gente sabe que o retângulo não tem lados iguais. E aí a gente poderia ter também a área do retângulo. Da mesma forma, a gente precisaria fazer o cálculo, né? Então, a área do retângulo vai ser o retângulo lado A multiplicado pelo retângulo lado B. Mas se eu quero ter uma lista de retângulos, isso daqui já começa a ficar complicado, porque, por exemplo, para falar do retângulo zero, eu tenho que colocar o zero aqui. Eu tenho que lembrar que o lado A do retângulo zero, multiplicado pelo lado B do retângulo zero, vai representar a área do retângulo zero. E aí a gente começa a ter uma estrutura que começa a ficar um pouco difícil da gente controlar. Imagina então que a gente vai falar sobre um triângulo, por exemplo. A gente vai ter a mesma situação. Imagina que a gente vai falar sobre notas de alunos, e aí a gente tem lá a nossa matriz de alunos por notas, a gente quer fazer médias, e a gente precisa armazenar isso daí. Eu preciso dar um nome para os meus alunos, e isso daí tudo começa a ter uma demanda muito grande de variáveis. Eu preciso construir muitas variáveis, eu preciso criar variável, uma matriz de notas, eu preciso criar uma matriz de médias, eu preciso criar uma matriz de nomes. Isso daí começa a consumir muito processamento, e além de muito processamento, isso começa a consumir muito a nossa paciência. Então, a linguagem C, ela começa a se mostrar limitada para a gente utilizar os seus tipos primitivos de dados, quando a gente quer representar estruturas mais complexas. E aí, a gente tem uma solução para isso. É o que a gente vai chamar de tipos abstratos de dados. Então, os tipos abstratos de dados, os famosos TADs, em linguagem C, eles nada mais são do que tipos que a gente constrói. Então, se eu achar que ali ele está insuficiente para mim, se um inteiro é insuficiente para mim, eu posso criar o meu tipo de dado. E a gente tem um formalismo bem simples para isso, né? Por exemplo, vamos levar em consideração o nosso retângulo aqui que a gente estava conversando. Ó, eu posso ter aqui uma estrutura de dados, né? Um tipo complexo, que ele é definido para ser utilizado. Então, eu preciso definir esse novo tipo de dados. E para definir, eu vou indicar o seguinte comando: typedef, ou seja, vou definir um novo tipo. Typedef struct, e struct indica para a gente que eu vou construir uma estrutura. Então, eu vou definir uma estrutura, e essa estrutura vai se chamar retângulo. Né? Eu estou dando um nome para minha estrutura. Até aqui é padrão, todos os tipos têm que ter isso daqui, e aqui eu vou dar um nome que eu queira. Aí eu abro e fecho minhas chaves aqui, ó, como se a gente estivesse fazendo um while. E aqui dentro, eu vou indicar tudo que o meu retângulo precisa. Eu sei que o meu retângulo precisa de um lado A, e precisa também de um lado B, ok? Ele precisa também de uma área. Então, eu acabei de construir uma estrutura com lado A, lado B e área, que vai representar para mim um triângulo. Por fim, a gente dá um nome para esse novo tipo de dado. Então, lá quando eu quero criar um inteiro, eu não escrevo int. Quando eu quero criar um char, eu não escrevo char. Então, agora eu vou dar um nome que eu quero que o meu tipo novo de dado tenha. Então, vamos colocar aqui assim, ó, tipo retângulo.
ponto e vírgula, e aí agora eu acabei de criar um novo tipo de dado. Se eu vir aqui na minha função main, né, eu criei isso aqui fora da main, só por convenção, para que esse tipo de dado esteja disponível para todas as funções que eu vá construir no meu código. Mas agora dentro da minha main, eu venho aqui e eu posso criar agora um tipo de dado daquele tipo triângulo. Então, ó, tipo retângulo, perdão, né? Eu falei triângulo, é retângulo. Então, tipo retângulo, vamos chamar de R1 aqui, ó, ponto e vírgula. Acabei de criar um R1, que é um retângulo. Bom, isso daqui para mim, nada está acontecendo de diferente do que eu fiz até então, né? Só que agora, eu sei que o R1, ele é um retângulo, ele não é um inteiro, ele não armazena um único valor. Ele tem 3 valores, ele tem o lado A, ele tem o lado B e ele tem a área. Então, se eu quiser falar sobre o lado A, eu venho aqui e faço assim, ó, R1.lado A vai receber o valor 12, por exemplo. O meu retângulo R1.lado B, ele vai receber o valor 3. E o meu R1.área, ele vai receber os valores do meu lado A vezes lado B. Só que o lado A e lado B de quem? Do meu retângulo que eu criei, que é o R1. Então, R1.lado A multiplicado pelo R1.lado B. Agora sim, eu acabei de fazer o cálculo, né, de um retângulo, o retângulo R1. Ele está, então, dentro de uma única variável. Essa única variável, R1, ela representa um retângulo para mim. Agora, vamos imprimir isso daqui, só para a gente ter um resultado legal? Então, ó, a área do retângulo de lados. Aí vamos por assim, ó, porcentagem D, vírgula, porcentagem D, é igual a porcentagem D. Agora vamos colocar as informações aqui, ó. Então vamos indicar primeiro o lado A, então R1.lado A. Vamos indicar o segundo lado, R1.lado B. E vamos indicar a área, né, que é do meu retângulo, R1.área. Ponto e vírgula, tudo certo, salvei, vamos compilar, ver se tem alguma coisa que está precisando ser pensado de novo aí. Não, deu tudo certo, ó, compilei. Vamos executar então os nossos tipos e ele vai trazer o cálculo para a gente, ó. A área do retângulo de lados 12,3 é igual a 36. Acabei de construir um tipo de dado retângulo e aí eu consigo armazenar então as informações a respeito de um retângulo. Mas aí pode ser pouco ainda. Pode ser que eu queira uma lista de retângulos. Então, como é que eu faço isso? Da mesma forma como a gente vem trabalhando com vetores, né? Vamos comentar isso daqui e vamos criar, então, um tipo retângulo, que é a nossa lista de retângulos. E vamos dizer aqui que a gente vai ter 5 retângulos. Pronto, acabei de criar um vetor de retângulos, igual a gente fez com o inteiro, né? Agora, se eu quiser acessar, por exemplo, o meu retângulo, o primeiro deles, basta que eu indique assim, né, ó, lista de retângulos na posição 0, ponto, lado A, vai ser igual a 12, ou 13, no meu caso aqui. Ah, se eu quiser indicar o lado B do meu retângulo 0, é igual a 13. Se eu quiser, então, fazer o cálculo agora da área do meu retângulo na posição 0, né, o meu primeiro retângulo, basta que eu faça a mesma coisa. Então, lista de retângulos na posição 0, ponto área, ponto área, vai ser igual ao lista de retângulos na posição 0, ponto lado A, multiplicado pelo lista de retângulos na posição 0, ponto lado B. Passou aqui um errinho, né, que é o lado A vezes lado B. E aí a gente acabou de fazer esse cálculo. Bom, ficou grande, mas isso porque o nosso nome da variável ficou grande. Então, se a gente substituir isso daqui tudo por hats, por exemplo, né, hats são 5 retângulos. Então, 5 retângulos, um vetor. Eu posso fazer de uma forma mais curta, né, mais enxuta. Então, hats na posição 0, ponto lado A, vai ter valor 12, por exemplo. O hats, que é a minha lista de retângulo, na posição 0, ou seja, meu primeiro retângulo, na lado B, vai ter o valor 5. O meu hats 0, que é o primeiro retângulo, ponto área, ele vai receber o valor de
hats na posição 0, ponto lado A, multiplicado pelo hats na posição 0, ponto lado B. Agora, eu fiz isso daqui para um retângulo, mas como eu sei que a minha estrutura tem 5, eu posso fazer isso daqui mais 4 vezes. Então, eu posso ter aqui, ó, o retângulos na posição 1, que indica para mim o meu retângulo, o segundo retângulo. Aqui na posição 2, que indica o meu terceiro retângulo. Aqui na posição 3, que indica o meu quarto retângulo. Também, aqui também. E aqui na posição 4, que indica o meu quinto retângulo. Perfeito? Bom, isso daqui a gente aprendeu que quando a gente tem a mesma ação, né, para várias estruturas iguais, ou uma repetição de coisas iguais, a gente pode substituir tudo isso daqui por um laço, né, uma interação. Então, a gente pode ter aqui uma estrutura do tipo for, que vai ter um contador aí para a gente, né, ó, que o i vai começar de 0 até 5, e mais, indicando para a gente o seguinte: então, para cada um dos retângulos que fazem parte da minha estrutura, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer o cálculo dos valores. Então, eu coloco aqui, em vez de indicar uma posição, eu coloco o meu contador. Então, eu vou passar por todos para dizer que eu estou querendo calcular o valor da área. Eu estou dando aqui um lado A e um lado B, e vou calcular o valor da área. Mas eu poderia ainda dizer que este lado A vai ser fornecido pelo usuário. Então, vamos fazer um printf aqui e falar assim, por favor, informe o lado A. E aí, aqui, né, a gente utiliza o nosso velho scanf. O scanf que vai fazer a leitura de um porcentagem B e comercial hats na posição I, ponto lado A. Da mesma forma, a gente faz isso daqui para o nosso lado B. Então, por favor, informe o lado B. Indiquei o lado B, agora é calculada a área do meu retângulo e vamos fazer uma impressão. Então, aqui, ó, printf, a área do retângulo é igual a porcentagem B, vírgula, hats, na posição I, ponto área. E aí, vamos ver se isso daqui vai dar certo? Vamos lá. Compilando ele aqui, não tivemos nenhum erro, ó. E aí vamos executar ele então aqui, o nosso tipos, e por favor, informe o lado A. Como eu criei aqui 5 estruturas, eu vou ter que informar 5 lados A e 5 lados B. Então vamos lá, né? Ó, 34 e 2, a área do primeiro retângulo é de 68. Vamos para o segundo retângulo, 21 e 3, 45 e 67, 23 e 45, 89 e 5. Olha só, ele fez, então, uma varredura e passou pelos 5 retângulos que a gente construiu, simplesmente com essa estrutura igual àquela que a gente já vinha trabalhando com os nossos vetores de inteiros, de caracteres e assim por diante. Portanto, a gente consegue agora ter mais capacidade e ficou bem mais enxuto. Imagina se, para cada retângulo que a gente fosse construir, a gente precisasse criar uma variável lado A do retângulo 1, lado B do retângulo 1, área do retângulo 1. Lado A do retângulo 2, lado B do retângulo 2, área do retângulo 2. Lado A do retângulo 3. Entende onde a gente vai chegar? A quantidade de variáveis que a gente precisaria construir, sendo que a gente só precisou construir uma variável? E essa variável, ela é do tipo retângulo e ela é uma variável composta, ela é uma estrutura aqui em C, né? A gente chama isso de estrutura, que tem 3 valores. Então, dessa forma, a gente acabou de construir o nosso tipo de dado. E o nosso tipo de dado ele pode ser usado agora dentro do nosso código sem nenhum problema, igual a outro tipo normalmente. Bom, imagine então que a gente tivesse aqui uma estrutura do tipo typedef
struct. Então, vamos criar uma estrutura, e essa estrutura vai se chamar aluno IFSP. O aluno IFSP, naturalmente, ele vai ter um nome, só que aqui a gente precisa indicar o tamanho, né? Então, a gente costuma fazer o seguinte: eu não conheço nenhum nome que tenha mais do que 50 caracteres. Eu estou falando de nome, não de nome e sobrenome, mas se fosse só nome e sobrenome, poderia ter 150 caracteres, ou o tamanho que você achar justo. Então, o nosso aluno, ele tem um nome, e aí, ele tem, então, também, vamos pensar na nossa disciplina aqui, né? Ele tem uma sequência de notas. Então, ele vai ter, por exemplo, um vetor ou uma lista de notas, e pode ser 3 notas, para a gente ter a média. Assim, então, a gente vai ter a nossa média, né? Vamos criar um float aqui, média, semestre, construído dentro do nosso tipo aluno IFSP. Legal? Agora a gente precisa dar um nome para ele, então, né? Então vamos colocar aqui, ó, tipo aluno. Então agora, se eu quiser criar uma estrutura, né? Se eu quiser criar uma variável, por exemplo, eu posso criar aqui, ó, depois da minha, vamos comentar isso daqui para não ficar atrapalhando. Tirar isso daqui de baixo. Então vamos deixar isso daqui, né? Poderia fazer aqui então assim, né, ó, tipo aluno, e aí vamos chamar um aluno aqui de Joãozinho, né? O Joãozinho, ele é agora um tipo aluno. E se eu quiser colocar as notas para ele, basta que eu faça Joãozinho ponto nota. Qual nota? A nota 0, ou então a nota 1, ou então a nota 2. E aí eu atribuo valores, né? Então a primeira nota foi, vamos lá, ó, tem um detalhe que a gente precisa alterar aqui, que as nossas notas elas têm que ser float, né? Porque a gente tem notas aqui quebradas, não são notas inteiras. Então o Joãozinho tirou 9,5 na primeira prova, ele tirou 5,6 na segunda prova e ele tirou 8,2 na terceira prova. O que tem de diferente daquilo que a gente vinha trabalhando? Nada. A única coisa é que a gente agora tem um novo tipo de dado. Esse novo tipo de dado, ele é construído desta forma, beleza? Bom, se a gente quiser dar um nome, então, para o Joãozinho, como a gente tem lá, a gente tem 2 estratégias. A primeira delas é o seguinte, utilizar, por exemplo, um scanf, e aí a gente simplesmente pode fazer igual a gente já vinha fazendo. Por favor, informe o nome do aluno. E aí a gente utiliza o nosso scanf com o nosso porcentagem S, né, que é uma sequência, Joãozinho ponto nome. Beleza? Só que a gente põe um E comercial aqui, ó. E aí, dessa forma, a gente consegue, então, fazer o cálculo da média. Joãozinho.média vai ser igual às notas dele. Então, o Joãozinho.notas 0 mais Joãozinho.notas 1 mais Joãozinho.notas 2. Tudo isso daqui dividido pela quantidade de notas que a gente tem, que é 3, dividido por 3, e agora a gente tem a média do Joãozinho, beleza? Acabamos de fazer o controle de um aluno. Só que a gente poderia ter, além disso daqui, não só um aluno, a gente poderia ter uma sequência de alunos dentro de uma disciplina, por exemplo. Se a gente tivesse, então, um novo tipo de dado aqui, chamado... Então, vamos lá, typedef struct, e a gente vai criar agora, então, uma disciplina. Essa disciplina, ela vai ter, então, uma sequência de alunos. Olha só que legal, a gente pode ter, então, um tipo aluno. Alunos, vamos dizer que a gente tem 30 alunos na turma. A gente tem um char nome da nossa disciplina, vamos colocar 15 aqui, que eu acho que é suficiente. E a gente tem, por exemplo, ano, um inteiro, ano oferta. Agora a gente vai chamar então de tipo disciplina. E a gente tem mais um tipo criado. Só que dentro desse tipo, a gente tem uma sequência de alunos.
E esses alunos têm nome, nota e média do semestre. Olha só como a gente consegue construir estruturas extremamente complexas, né, com uma nomenclatura bem simples e bem fácil. Então vamos lá, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Só para indicar aqui, vamos comentar isso daqui. Cadê o nosso Joãozinho? Vamos ver esse daqui se deu certo? Ó, então eu tenho aqui indicar o nome do Joãozinho, as notas dele, cálculo da média, e aí vamos dar um printf indicando a média de notas do porcentagem S é porcentagem F. Vamos colocar .2F aqui para ficar mais bonitinho, e aí a gente vai indicar então o Joãozinho.nome, vírgula, Joãozinho.média. Vamos ver se isso daqui vai dar certo? Compilando, a gente tem aqui um erro aqui em algum lugar, falando... lá, média. Não tem aqui, Joãozinho, média? Média semestre. Estou usando o nome errado aqui, né? Aí fica difícil mesmo. Então é média semestre. Joãozinho, média semestre. Vamos compilar isso daqui para ver. Olha lá, compilou. Vamos executar então, _tipos, informe o nome do aluno, vamos colocar aqui o aluno Carlos. A média de notas do Carlos é de 7,77, porque eu não indiquei as notas, a gente já aprendeu como é que a gente faz o scanf para esses valores inteiros, a gente precisava ver aqui como que a gente coloca essa informação textual. A gente tem essa forma. E a gente pode também fazer alteração disso daqui, né, desse nome, vamos dizer que a gente quer mudar o nome do nosso aluno para outra coisa. Então, o Joãozinho não chama Carlos, ele chama Joãozinho, né? E a gente não pode fazer simplesmente assim, ó, Joãozinho.nome vai receber o valor João. Se a gente fizer isso, o nosso compilador, ele vai tentar fazer uma comparação aqui de uma string com uma atribuição de caracteres e ele não vai funcionar. O C tem esse problema, né? Então, para a gente solucionar isso daqui, a gente vai incluir uma biblioteca, que é a biblioteca strings. A biblioteca string, ela vai permitir que a gente manipule cadeias de caracteres com mais facilidade. Porque aqui eu precisaria fazer o nome na posição 0, vai receber o J, o nome na posição 1, vai receber a posição O. Lembra que a gente está lidando, né, com uma cadeia de caracteres, e a gente teria que fazer isso, né, de forma independente. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, então, uma função chamada strcpy. A strcpy, ela vai dizer o seguinte: o que você quer copiar? Bom, eu quero copiar um valor para a variável Joãozinho.nome. E o que eu quero copiar? Eu quero copiar a palavra João. Então, eu utilizo essa estratégia aqui para atribuir esse valor João para o Joãozinho.nome. Vamos ver se ele vai compilar aqui, ó. Compilou, tá vendo? E aí, a gente pode até colocar aqui, ó, um printf indicando, né, o novo nome do aluno é porcentagem S, vírgula, Joãozinho.nome. Vamos compilar. Deu certo, né? Vamos executar. Informe o nome do aluno. Então, ele se chama Carlos, igual a gente fez. A média do Carlos é 7,77 e o novo nome do aluno é João. Olha aqui. Então, por meio da strcpy, eu acabei de trocar o nome. Em alguns casos, isso se torna interessante. Não nesse especificamente, mas a gente pode utilizar isso em outros momentos sem problema, sem nenhum prejuízo. Bom, comentei isso daqui. Vamos voltar para a nossa estrutura disciplina. Então, vamos dizer que a gente tem a nossa disciplina aí, ó. Vamos lá, aqui embaixo, né? Não. Blá, blá, blá. A gente tem aqui a nossa disciplina. Então, tipo disciplina chamada PORA, que é o nome da nossa disciplina, correto? Então, a nossa disciplina PORA, ou melhor ainda, a gente poderia colocar o nosso código aqui, né? Não, tá certo. Vamos fazer o seguinte. O nosso tipo disciplina tem
o nome dela com 15 só. Eu acho que vai ser pouco, vamos aumentar para 25. E aí a gente vai colocar assim, STRCPY de quem? Do nosso PORA, que é o código ponto nome, é isso que a gente tem lá? Vamos lá, nome, vírgula, vai se chamar linguagem de programação. E agora eu não sei se isso vai caber aqui, né? Eu preciso ver se ele tem 25 caracteres. Tem exatamente 25 caracteres, então a gente vai ter um problema, né? Então a gente precisa aumentar um pouco isso daqui. Vamos colocar 35 caracteres para não ter problema, porque ele ainda precisa do /0, lembra disso, tá? Então, a linguagens de programação é o nome da disciplina. Vamos colocar aqui o PORA.ano da oferta é o 2020. E aí a gente tem uma lista de alunos. Então, para eu indicar a lista de alunos, eu sei que dentro de PORA eu tenho uma lista de alunos, e esses alunos podem ser, então, aluno na posição 0. Olha só, então, vamos lá, como é que vai ficando a nossa estratégia aqui, né? Ó, alunos da posição 0 é um dos alunos, e o aluno, ele é do tipo aluno, ele tem nome, nota e média semestral. Então, vamos colocar o nome aqui, ó, só para a gente entender como é que isso funcionaria. E a gente já aprendeu que para colocar um nome, ou a gente coloca, então, pelo scanf, ou a gente coloca pelo strcpy. Vamos fazer assim, então, ó, vamos cadastrar 3 alunos. int_i igual a 0, i menor do que 3, i mais, a gente vai cadastrar 3 alunos na disciplina. Vamos lá, printf, informe o nome do aluno. E aí a gente vai colocar o nome e uma nota, por exemplo, ou a média, só para a gente ter um controle, né? Então, scanf do que? A gente vai ler, então, um porcentagem S, porque é uma string, né? Porcentagem S, vírgula, e comercial. Agora, olha lá, hein, ó. PORA.alunos na posição 0, ponto nome. Então, o primeiro aluno, eu vou pôr o nome nele, correto? Mas eu não vou pôr só no 0, então eu vou pôr no i, porque eu vou fazer isso 3 vezes, né? Então, eu acabei de atribuir o nome para esse aluno, e vamos fazer agora o repeteco aqui, para indicar a média. Então, vamos lá, por favor, informe a média de nota do aluno, e já vamos até colocar o nome dele aqui, ó, porque a gente já sabe o nome. Então, PORA.alunos na posição i, ponto nome, e aí a gente vai fazer um scanf do aluno ponto média semestre. É isso, né? Só que agora é um ponto F, não é mais um ponto S. Feito isso, então, a gente vai imprimir essa informação. Só para a gente ter um controle aqui, tá bom? Printf, o aluno, porcentagem S, tem média igual a porcentagem ponto 2F. Aí a gente tem que indicar agora aqui, ó, vamos lá, o nome dele, que vai vir então da variável PORA.alunos na posição i, ponto nome, e também a média, que vai vir lá do PORA.alunos na posição i, ponto média semestre. Se eu não errei nada aqui, é para funcionar. Vamos verificar. Ó, não deu erro, hein? Vamos ver se vai dar certo? Tipos, informe o nome do aluno. Então, vamos colocar primeiro o Raul. Peraí, faltou uma coisa, né? Então, na disciplina porcentagem S, ofertada no ano de porcentagem B. Vamos colocar isso daqui antes. Peraí, que agora fui ajustar e ficou pior, né? Então, na disciplina porcentagem S, ofertada no ano tal, e aí a gente precisa indicar, então, esses valores, e aonde eles estão? Eles estão dentro da minha variável PORA, PORA.nome, acho que é isso, né? PORA.nome.
vírgula, IPORA, ponto, ano, oferta. Agora sim, a gente tem, então, duas informações. Vamos fazer assim, ó. Isso daqui... Para ficar mais bonitinho, vamos tirar ele de dentro desse for, vamos criar um outro for só para indicar essa impressão dos alunos, né? Então vamos refazer o nosso for. Então do I0 até 3 e mais, a gente vai colocar o aluno tal teve nota ou teve média igual a tanto. Vamos ver se isso daqui vai dar certo agora? Ó, compilou. Então, ponto barra tipos, que é o nosso nome do programa. O aluno Carlos, ele vai ter a média de 6,7. O aluno Juca, ele vai ter a média de 9,4. E o aluno Kaique, ele vai ter uma média de 7,8. E aí, depois que eu mando imprimir, olha lá, na disciplina Linguagens de Programação ofertada no ano de 2020, o aluno Carlos tem média 6,70, o aluno Juca tem média 9,40 e o aluno Kaique tem média 7,80. Muito bom! A gente acabou, então, de construir os tipos de dados que a gente acha interessante para o nosso problema com estruturas, ó. Cada estrutura diz respeito a um tipo de dado. E note que legal que a gente utilizou aqui, ó, um tipo que a gente acabou de construir para fazer parte de uma outra estrutura. Isso daqui mostra para a gente que a gente não tem limites. Você está apto a trabalhar agora com o que você quiser, da forma como você queira. Legal? Então, galera, seguinte, essa é a nossa aula sobre tipos de dados, né, tipos abstratos de dados e como a gente pode construir os nossos tipos de dados para suprir as nossas necessidades, beleza? Vamos fazer o seguinte, para a gente praticar isso, para a gente ter aí uma forma de fixar esse conteúdo, eu vou criar uma atividade para vocês aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos lá. Printf, porque assim que vocês executarem esse código, vai aparecer essa mensagem para vocês, né? Então, atividade de fixação. Que atividade que é essa? Bom, atividade onde vocês terão o quê? Construir um TAD, tipo abstrato de dados, chamado triângulo. Esse tipo abstrato de dado triângulo deve ter, então, da forma como você preferir. Pode ter cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Pode ser, então, um tipo mais abstrato que indica até o tipo do triângulo, se ele é isósceles, equilátero e assim por diante. E calcular a área do triângulo. Beleza. Vamos fazer agora, depois disso, vamos colocar aqui mais para baixo. Depois de implementar um triângulo, faça uma lista de triângulos. Legal? Praticamente é o que a gente acabou de fazer aqui, né, galera? Então, é só colocar em prática mesmo. Ó, vamos compilar aqui e quando vocês executarem, vai ter a descrição da atividade para vocês. Beleza? Se vocês quiserem estender mais ainda essa história aqui, ó, do tipo de dado aluno IFSP, disciplina, calcular as médias, fazer para as outras disciplinas, fazer o seu histórico no curso, muito bem-vindo, tá bom? Isso daqui é uma sugestão de atividade para que vocês possam fazer e praticar, mas se você quiser explorar de alguma outra maneira, é muito bem-vindo também. Este código vai estar, então, disponível junto com o vídeo dessa aula lá no nosso Moodle, e aí vocês podem praticar, e qualquer dúvida é só mandar mensagem no nosso grupo do WhatsApp, é só postar no nosso fórum do Moodle, e bom trabalho para vocês, beleza, galera? Então, vou finalizar a nossa gravação e disponibilizar logo em seguida esse vídeo para vocês. Obrigado e até mais!